Olá, estamos aqui em mais um Manhã no Divã. Hoje vamos atender ao pedido de uma das nossas amigas no Facebook, que pediu para a gente divulgar, analisar essa questão de separar a razão da emoção. E ela disse: eu gostaria, Luiz, de separar a razão da emoção. Às vezes eu ajo com a emoção e às vezes eu ajo com a razão. E eu gostaria de saber como é que eu separo essas duas situações, esses dois estágios da minha vida. E aí eu quero dar bom dia ao pessoal que já está aí começando, né? A Maria Souza. Bom dia, Maria Souza, pedi a você que compartilha para nós. Eu vou anunciar agora no início e no final, porque às vezes o pessoal está convertendo esses vídeos para o YouTube e para o WhatsApp, e aí essa parte não pode aparecer. Então a minha assessora de tecnologia pediu para eu anunciar no início e no final. Então Maria Souza compartilha. A Natália Moreno, bom dia, amigo, está dizendo a Natália. Bom dia, Natália. Está balançando aqui porque eu estou segurando o smartphone. A Marli Pinto, nossa querida Marli, psicanalista, bom dia, Marli. A Aparecida Alves da Silva, bom dia, Aparecida. A minha querida amiga Ivana Santos, lá de Nova York, bom dia, Ivana. A Marli de Guarapari, só para localizar, né? Aí, vamos lá, Rita de Cássia, Cesana, aí tem que dizer o lugar, eu não lembro, talvez seja Pernambuco, mas tem que me dizer. Regiani Soares, bom dia, sou de Nova Venécia, legal, Regiani. Nova Venécia é a cidade onde eu morei por 11 anos, onde eu passei a melhor parte da minha vida. Imagina, dos 14 aos 25, não é um bom momento da vida? Adolescência, juventude, namoro, né? Então, é uma saudade, um abraço para os amigos de Nova Venécia. Solange Medeiros. A Solange Medeiros, ela é de Fortaleza, Ceará. É isso, é amiga de uma aluna lá de Belo Jardim. Bom dia, Solange. Bom dia aí, o povo do Ceará. Tereza Cristina Mota. Bom dia, Tereza. Vanusa de Jesus dos Santos. Bom dia, Vanusa. A Serê. Bom dia, Serê. Vanusa está dizendo bom dia, amigo. Serê está dizendo bom dia. Tereza Cristina dizendo bom dia. Tereza de Campos do Goitacazes. Olha só, Rio de Janeiro, Ceará, Nova York, Campos dos Goitacazes, Nova Venécia. A Rita de Cássia dizendo bom dia. Tema importantíssimo nos dias atuais, principalmente dos adolescentes em Nova Venécia. Ok. Então, o desafio hoje é falar da possibilidade de separar. É possível separar a emoção da razão? Primeiro vamos dizer o seguinte: onde é que se localiza a razão? A razão, ela se localiza fisicamente no nosso lóbulo frontal, ou seja, nessa região aqui do nosso cérebro. E a emoção se localiza atrás. Então veja que elas estão regionalmente separadas. Elas são de regiões, digamos assim, extremas, né? A razão e a atenção é uma característica da consciência. O sentimento e a emoção é uma característica do inconsciente. Então é como se você pedisse assim: é possível o ser humano funcionar só com a consciência, sem a interferência da inconsciência? Ou dizer assim: é possível viver na inconsciência sem interferência da consciência? É como você perguntasse isso. Eu acho que o que é possível é a gente identificar o que cada um faz, e aí quando estivermos tomando uma decisão, vivendo um momento, a gente pode avaliar o que é consciente, o que é consciente, o que é racional e o que não é racional. A reflexão também faz sentido, porque um abraço aí para Renata Helena, também de Nova Venécia. Compartilha para nós aí, Renata.
Rosimar Nascimento também eu acabei não resisti, estou comentando no meio, né? Rosângela Cascada, um abraço, Rosângela de Guarapari. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, é analisar o seguinte: quais são as nossas atitudes conscientes e quais são as ações inconscientes. E a partir daí saber o que a gente pode modificar. O que eu posso adiantar para vocês que alterar o que está na consciência é mais fácil. Porque o que está na consciência depende da decisão, né? Então eu tenho atenção, eu tenho raciocínio, e daí, a partir do raciocínio, eu decido, e aí eu mudo o que tiver que mudar, né? Isso é a consciência. Enquanto que a inconsciência, ela atua através dos sentimentos. E ela não tem como ferramenta a razão. Então é diferente, né? Então o indivíduo não pode ser só consciência ou só inconsciência. Ele trabalha ao mesmo tempo com as duas, como se ela completasse. É como se você dissesse assim: eu quero tomar um café com leite, mas só leite. Ora, se é café com leite, quer dizer que é junto, né? Você vai regular mais café, mais leite, metade café, metade leite, mas café com leite quer dizer junto, né? Então o ser humano ele é integral, ele age junto, consciência e inconsciência. O que você tem que avaliar é se é a consciência ou se é a inconsciência que está predominando na sua vida. As pessoas mais passionais predominam a inconsciência. Buda, Siddhartha Gautama, vai dizer que nas pessoas sábias predominam a consciência, né? Então, a Joana de Ângeles vai dizer da necessidade da administração dos impulsos. Os impulsos são pulsões sexuais, portanto, pulsões inconscientes. Administrar seria acompanhar, compreender essas pulsões e dessa maneira você administrar. Então não é que você vai separar a razão da emoção. O que você pode fazer é administrar a emoção. Isso é possível, né? E para administrar a emoção você vai usar a razão. Você não pode separar, né? Você não pode, mas pode administrar. O indivíduo sem emoção é uma máquina, né? Os androides, o computador, ele desenvolve o quê? Inteligência artificial. Então, como é só inteligência, falta a emoção, né? Então, eu preciso da emoção e a razão para eu me tornar um humano. Então, como humano, não tem como eu separar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo qualquer. Sua filha toma uma atitude que você não gosta. E aí isso aí é um sentimento, sentindo, você não gosta. Então, se você não gosta, então é um sentimento. E aí você vai reagir com a sua filha. O que você pode fazer? Você pode buscar por que você não gosta. Aí a gente vai responder assim: bom, eu não gosto porque eu não gosto. Não, existe uma razão para você não gostar. E isso normalmente está na inconsciência. Está na sua infância, por exemplo. Está num trauma que você passou. Então a análise, ela faz muito bem por causa disso. Por isso é um bom investimento na análise, porque você vai se conhecer. Você é capaz de se entender, se reconhecer. Esse autorreconhecimento, esse autoentendimento vai fazer com que você entenda os seus sentimentos e dessa maneira, então, você vai poder administrar. Então, se a sua filha, digamos, vamos falar aqui, ela arrumou um namorado com a idade que você não estava gostando, ou se ela arrumou um namorado e começou a namorar sem te falar, e você ficou com muita raiva,
A pergunta é, por que você está com muita raiva? Porque ela me enganou, não é só por causa disso. Você está com raiva porque pode ser porque alguém lá na sua infância te traiu. E aí você transferiu essa traição da infância para os dias atuais e então você está com raiva. A partir do momento que você percebe que o problema não está com a sua filha, mas com a sua transferência, então você não vai tomar aquela atitude intempestiva que você ia tomar com ela. E os nossos impulsos é muito interessante porque quando nós tomamos essas atitudes intempestivas, quem mais sofre são as pessoas mais próximas de nós. São as pessoas que amamos e que a gente pisa na bola, depois vai pedir desculpa. Mas pedir desculpa uma vez, duas vezes, três vezes, não é possível. Então a gente tem que administrar o impulso, tem que agredir menos a pessoa que a gente ama, tem que ser mais carinhoso, mais atencioso. Enfim, essa administração dos impulsos, essa administração dos sentimentos, ela só será possível se você se conhecer, se você saber quais são, qual é a sua história, para você perceber quando é que você faz a transferência do passado para o presente. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi, por exemplo, uma das minhas pacientes, ela decidiu que ela seria policial. E aí sonho dela ser policial. E ela então veio dialogar comigo. Por que ela quer ser policial? Olha que interessante. Ela sente que quer ser policial. Independente do salário, do risco, do trabalho, enfim, ela quer ser policial. E aí vamos buscar por que ela quer ser policial. E aí localizamos a morte do pai dela e os policiais dizendo para ela que não encontraram os assassinos do pai dela. Então, na verdade, ela quer encontrar os assassinos do pai dela. Você pensa, Luiz, ela vai se tornar policial para investigar o crime do pai? Não. Ela entende que, como policial, ao investigar outros crimes, ela vai estar investigando o crime cometido contra o pai dela. Isso é um bom motivo para ser policial? Não. Ser policial tem que ter um conjunto de outras coisas que vale a pena. Agora ela vai meditar e vai saber que o sentimento de querer ser policial não é alimentado por essa transferência. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar lá, há 10 anos atrás, quando o pai dela morreu, e fazer as pazes com aquela situação, né? E saber que ela não tem condição de ter a justiça na mão. Senão, além de policial, ela vai ser uma justiceira. Ela vai tentar resolver as coisas desrespeitando a justiça. Porque o policial não é aquele que faz a justiça, é aquele que prende, é aquele que investiga, mas a justiça pode soltar depois, se as provas não forem o suficiente. Então, quer dizer, por quê? Por que eu escolhi tal profissão? Por que eu estou triste? Ah, tá. E aí o que acontecia? Voltando aí a essa mesma paciente, ela estava num processo depressivo. Por quê? Ela não conseguiu, não teve coragem de seguir a carreira de policial. Então ela estava frustrada por não ser policial? Não. Ela estava frustrada por não ter sido resolvido a questão da investigação da morte do pai dela. Então ela fez uma transferência. A dor, a angústia, a tristeza que mora no coração dela não tem nada a ver com a profissão de policial, mas sim com a não resolução da morte do pai dela. Então é preciso agora ela voltar lá e fazer um diálogo e encerrar com aquele capítulo, enterrar o corpo do pai dela, porque nesse meio tempo o pai dela não está mais morto, está vivo. E aí ela não fechou o caixão dele. Enquanto ela não fechar o caixão dele, ela não consegue fazer o luto. Não conseguindo fazer o luto, ela tem depressão. Ok? Então o processo da inconsciência é um processo que envolve normalmente o passado. Tá? O presente é a consciência. Então o tempo é mais ou menos dividido assim. Né? E o nosso conteúdo, a maioria dele é inconsciente.
Mesmo quando a gente fala alguma coisa, sai inconsciente. Muitas das coisas que eu estou falando para vocês aqui está saindo também do meu inconsciente, está sendo processado pelo consciente. Por exemplo, o ato falho. Eu vou tirar uma live para falar só sobre o ato falho. Talvez seja de amanhã, né? O ato falho. O que é o ato falho? É uma fala do inconsciente, contrariando o propósito do consciente, né? Então nós somos movidos pelo inconsciente, nós somos movidos pelos sentimentos, pelas emoções. A nossa razão funciona muito pouco, né? Então é importante, quando a gente se conhece, a gente começa a usar mais a lógica, mais a razão. Então nós somos movidos pela nossa sentimentalidade e não pela nossa racionalidade. Então, por quê? Se a gente analisar a estrutura psíquica como uma cebola, corta a cebola no meio, aquela camada de fora da cebola, aquela película que protege a cebola, é a consciência. As camadas de dentro, todas aquelas camadas, representam a inconsciência, portanto, o nosso passado. Às vezes esse passado vem a público. No ponto de vista de uma casa, você pode pensar assim, a inconsciência fica no porão, a consciência no andar do meio e o futuro no sótão. Então, às vezes, por exemplo, se você tiver com algum problema na rede de esgoto, a rede de esgoto fica no andar de baixo, no porão, né? Mas às vezes ela sobe e ela eclode. O que é isso? É uma depressão, é uma ansiedade, porque você não cuidou bem daquele esgoto, né? Então, as emoções, elas podem ser administradas, né? Não podem ser banidas, mas podem ser administradas. E com a emoção administrada, a gente tende a ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, construir o paraíso interior, conforme a live de ontem. Por isso, se conhecer faz muito bem. Se analisar é muito bom, porque então muitas dores que são formadas no nosso entorno podem ser reduzidas quando nós temos consciência da nossa atitude, quando nós nos conhecemos, ok? Eu vou fazer agora a leitura daqueles que eu não li ainda, né? Como eu prometi, eu vou apresentar as pessoas no início da live, aquelas que já inauguram, e no final, aquelas que chegam depois. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui... Eu vou até onde eu fui, até onde... nós paramos na Rosângela, né? Quando chegar na Rosângela eu paro. Isso, ó. Então a Rosângela de Guarapari, minha amiga Rosângela Cascato, está assistindo, esposa do Marcos, né? A Rosiner ou Rosiner Nascimento, ela é de Flemingen, dos Estados Unidos. Bom dia, Rosiner. Compartilha para nós aí. A Cereja falou. A Lilian Gleice Sodré. Bom dia, Lilian. Bom dia, tudo bom? Não tem aí a cidade, não sei se é Vila Velha, depois você me diz. Patrícia Marques também está assistindo. Bom dia, Patrícia. Acho que foi você, Patrícia, que fez essa pergunta para separar a razão da emoção. Eu acho que foi você, né? Se não foi, é alguém próximo de você aí. A Iraci Silva, minha tia Iraci, está assistindo. Um beijo para você, tia. Um beijo na Bia, nos seus netinhos, tá bom? Na Jaqueline também, minha prima. Felipe Serra é lá de Leopoldina. Bom dia, Felipe, também está assistindo. Rita de Cássia Cesana. A Rita de Cássia Cesana diz assim: então, o segredo é aprender a dosar as escolhas, as ações. Você só vai dosar, né, Rita? Se você conhecer o porquê das escolhas. Então, é só se conhecendo que você vai ter essa ferramenta. Lélia Tavares Pereira está assistindo. Um abraço, Lélia. Ana Maria Leite. Aninha. Bom dia, Aninha. Tudo bom? Um abraço para você. Aninha de Vila Velha. Aí, de novo, a tia Iraci dizendo boa tarde. Já deve ter passado do meio-dia.
Micaela Silva Nunes. Boa tarde, Micaela, está assistindo também. Cândida Arruda. A Cândida é lá da Flórida. Boa tarde, Cândida. Mais quem? Rudson Matos Souza. Ô, Rudson, prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado por estar assistindo. Marcela Pereira. Ah, Marcela é de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Um abraço, Marcela. Marcela, nós vamos organizar o retorno a Denver o ano que vem. Estou vendo aqui com o pessoal de Boston para ver se o melhor mês é o de abril, maio ou junho, tá bom? Nós vamos nos ver aí o ano que vem. Regina Josefa assistindo. Ok. Então, Marcela, compartilha, comenta com o pessoal de Denver, né? Todas as manhãs eu gravo uma live dessa, né? O horário às vezes é 10, 11, depende da minha folga aqui, depois de atender os pacientes. Aqui eu tenho ainda a Regina Josefa dizendo: bom dia, amigo, que Deus proteja sempre. Ela é de Arco Verde, Pernambuco. A Adalgisa Cruz de Guarapari, doutora Adalgisa, odontóloga, minha amiga dentista, minha dentista, tá? Um abraço, Adalgisa. E mais